Oi, meus amores! Como vocês sabem, eu tenho dois crushes na minha vida. Não, peraí, não é esse tipo de crush aí que você tá pensando, não, é outro tipo de crush. Eu estou me referindo, na verdade, ao direito imobiliário, né, e advocacia extrajudicial. O que foi que eu resolvi fazer para poder facilitar a vida de vocês? Eu resolvi pegar esses dois assuntos, ou seja, uma junção entre o direito imobiliário e a advocacia extrajudicial, e dividir um pouco do meu conhecimento com vocês, tendo como base o quê? Tendo como base a compra e venda de imóveis através do uso da procuração pública. Certeza que você já ouviu falar várias informações sobre a possibilidade de utilização da procuração pública. Mas, como vocês sabem, já dizia minha mãe desde que eu era guria, eu não sou todo mundo. Então, por conta disso, além de trazer algumas informações mercadológicas, algumas informações práticas, eu resolvi trazer aqui um compêndio de jurisprudência para que a gente possa trabalhar, né, exatamente alguns pontos principais para a sua atuação. Bem, no que tange a advocacia extrajudicial, vocês sabem que eu sou entusiasta nata dessa vertente jurídica. Entre essas possibilidades, eu geralmente ressalto a questão da consultoria jurídica, que enquanto eu era advogada, era a forma mais rápida de eu ganhar dinheiro. O fato é que, pegando esse assunto de advocacia extrajudicial e direito imobiliário, a partir da compra e venda de imóveis mediante a utilização da procuração pública, eu resolvi trazer para vocês algumas coisas que talvez, para muitos, sejam novidades. Bem, o primeiro ponto é o seguinte, atenção, presta atenção aqui em mim. Olha só, o primeiro ponto é o seguinte, existe uma confusãozinha, né, daqueles que ainda não foram meus alunos, obviamente, entre mandato e procuração, né? Na verdade, gente, o mandato, ele vai ter como base a possibilidade de você utilizar poderes gerais para a administração, certo? E a procuração para comprar e vender imóveis, ela deverá ter como base a utilização de poderes especiais, de poderes específicos, destinados e direcionados para essa realidade. Então, para poder facilitar e para que você se sinta como sendo realmente meu aluno aqui em uma sala de aula, eu vou começar compartilhando a minha tela com vocês. A partir daí, juntos, eu estarei mostrando como é possível você ser bem remunerado, seja na advocacia extrajudicial, seja no direito imobiliário, né? Através da consultoria jurídica para a compra e venda de imóveis. O fato é que eu não quero que de jeito nenhum você cometa os mesmos erros que esses advogados cometeram, ok? Vamos comigo então? Como eu costumo falar, pau na máquina. Bora lá. Deixa eu começar aqui dividindo minha tela com vocês. Iniciei falando para vocês isso aqui, ó. Iniciei falando que o nosso assunto vai ser em relação aos cuidados na compra e venda de imóveis, certo? Trouxe para vocês a diferença entre mandato e procuração e você pode me perguntar, Gabriela, por que eu tenho que me ater, enquanto advogado, a essa diferença? O que é mandato, o que é procuração? Exatamente porque se o seu cliente ele resolver vender o imóvel e ele precisar passar uma procuração para isso, é importante que você destaque para ele, que você acompanhe ele na confecção desse documento. E eu vou destacar o que para o meu cliente? A necessidade de, na minuta de procuração, constar os poderes específicos e especiais para que a pessoa possa representá-lo nesse ato de compra e venda do imóvel, tá? E aí eu chamo também a atenção de vocês porque aquela velha história, o cliente, ele vai precisar de você. Só que você precisa internalizar que ele precisa de você para efetivamente isso surtir efeito. Porque a sua falta de prestação de serviço pode trazer um prejuízo financeiro, como algumas situações que eu estarei narrando aqui ao longo desse vídeo. Ok? Então vamos lá. Olhem só essa situação aqui específica, se vocês analisarem, é uma decisão recente, né, do ano de 2020, né, praticamente ontem. Olha o que aconteceu com essa pessoa, porque ela não, eu vou presumir que ela não estava acompanhada de um advogado devidamente habilitado, especialista em direito imobiliário, com expertise em advocacia extrajudicial. Olha isso aqui. Recurso de apelação. Ação anulatória. Gente, consegue visualizar o que é isso? O seu cliente precisar depois ingressar com ação anulatória de escritura pública e tem aqui procedência, decadência declarada, negócio jurídico realizado por meio de instrumento de mandato, né? Ó a necessidade de você saber a diferença entre mandato e procuração, né? Ausência de poderes especiais e expressos, procuração, que não especificou os imóveis objeto da transação, decadência.
Inocorrência, ato nulo, recurso provido, sentença reformada. Gente, olha o teor dessa decisão. O Código Civil estabelece que, para a realização de negócio jurídico que transcende a administração ordinária, tal qual a disposição de imóveis, seja para alienação, doação, renúncia, transferência, dentre outros, faz-se necessária a outorga de poderes especiais e expressos no mandato, com a respectiva descrição do objeto a ser transferido e negociado. Gente, todos os meus alunos, eles estão cansados de saber, em relação à necessidade, mesmo que um ato, para a sua realização de determinado ato, a presença do advogado não seja obrigatória, ainda assim o advogado precisa ofertar esse serviço para conferir segurança jurídica para a realização daquele ato. Se aquele cliente ele vai desacompanhado de advogado e ele simplesmente pede a confecção de uma procuração para compra e venda de imóvel e ele especifica ali de forma genérica, aquele documento vai figurar como mandato e não como uma procuração, porque a procuração para comprar e para vender imóveis, ela deve ser uma procuração com poderes especiais. Eu tenho certeza absoluta que você, advogado, que investe em conhecimento, né, você que está o tempo todo se atualizando, jamais cometeria uma gafe dessa. E exatamente para poder evitar que você venha incorrer nesse erro, é que eu estou aqui hoje para trazer essa diferença para você. Então, agora você já sabe. A partir do momento em que precise ocorrer a confecção de uma procuração para a compra e venda de imóvel, todos os poderes especiais, eles deverão constar nessa procuração de forma expressa. Eu tenho certeza que depois dessa dica, nenhum cliente seu vai passar aperto, quanto menos você, enquanto o devido operador do direito, tá? O outro ponto também importante é em relação a outras questões que refletem na procuração. Como assim, Gabriela? Vamos lá. Tem um ditado que fala assim, eu sou daquele tipo de pessoa que eu mato a cobra e mostro o pau, né? Então eu não só vou trazer informações para vocês, como eu também estarei mostrando que aquilo chegou ao judiciário, que aquilo foi objeto de litígio e principalmente que aquilo foi objeto de um prejuízo para alguém, para que você não repita o mesmo erro. O objetivo geral é evitar que você cometa as mesmas gafes, tá? Utilizando aqui a advocacia extrajudicial mais o direito imobiliário. Vamos comigo? Vamos lá, aqui, ó. Dando seguimento. E se a venda do imóvel ocorreu através de uma procuração falsa, gente? Eu não creio. Não, nenhum ex-aluno nosso, ninguém que acompanha o nosso trabalho no Instagram, seu jurídico imobiliário, ninguém que me acompanha lá no YouTube, também seu jurídico imobiliário, ninguém correria nesse erro. Por quê? Porque observa o seguinte, se o cliente ele lhe procura e ele está pensando em transacionar um imóvel e esse imóvel vai ser transacionado através de uma procuração, certo? Com poderes e tal, o mínimo de cuidado que o advogado precisa ter, o mínimo, é ele realmente verificar se aquele documento ele existe. Então, aquela procuração existe. Então, ele vai verificar ali no QR Code, né? Porque depende muito do estado, ou do número do selo, consultando o site do Tribunal de Justiça daquele estado, né? Ou outra opção, entrando em contato direto com aquele tabelionato de notas que lavrou aquela escritura pública daquela procuração, para que o cliente dele não venha ter nenhum tipo de prejuízo. Gabriela, mas, regra geral, isso não acontece. Regra geral, as pessoas não utilizam de documentos falsos e tal. Você vai pagar para ver? Não, você não quer pagar para ver, né? Obviamente você não quer. O seu cliente está lhe pagando para você conferir segurança jurídica à situação dele. Então, se o seu cliente está te pagando para você conferir segurança jurídica à situação dele, é óbvio, é lógico, sabe? Que você vai utilizar de todos os meios necessários para isso. Então, a consulta do QR Code, que consta lá naquela procuração, ou a consulta do selo, que consta naquela procuração, ou entrando em contato diretamente com o cartório, mediante a entrega de uma certidão, recebimento de uma certidão, para poder garantir que aquela procuração ela foi lavrada lá. E para garantir mais, para garantir que aquela procuração ela não foi revogada, gente, esses são os cuidados básicos. Eu realmente não creio de uma situação dessa chegando até o seu escritório e você não tendo esses cuidados básicos. Percebam, eu estou me referindo a cuidados básicos. Se você não estava fazendo isso, eu tenho certeza que depois desse vídeo você começará a fazer, tá? Então vamos lá, deixa eu dividir aqui com vocês novamente a minha tela. Olhem aqui. Olha esse nível de prejuízo. Apelação cível, ação ordinária,
nulidade de transcrições imobiliárias, ai meu Deus, uma situação de nulidade. Documentos falsos ou inexistentes, nulidade absoluta. É certo que os atos nulos de pleno direito revestem-se dos requisitos formais, mas padecem de um vício irreparável, né? Que o impedem de ter efeitos e serem convalidados posteriormente. Em caso, tendo que os imóveis objeto da lide sido alienados com base em documentos falsos, inexistentes e sem a outorga dos legítimos proprietários, imperioso se faz a invalidação de todos, gente, olha o prejuízo, de todos os negócios jurídicos celebrados a partir do registro da escritura pública de compra e venda, da qual não se comprovou a existência, e os consequentes registros imobiliários. Gente, percebam, se tinha, né, se havia um advogado aqui que estava assessorando o cliente na compra, na venda desse imóvel, o cuidado que ele deveria ter, não somente em relação à procuração, mas em relação à escritura pública, em relação à certidão de ônus, o cuidado mínimo é ele verificar se aquele documento realmente existe, se aquele documento realmente é válido. E aí você pode falar, poxa, Gabriela, que burocracia. Não é burocracia. Você não quer amanhã que o seu cliente tenha uma transação imobiliária anulada. Você não quer que essa transação imobiliária reflita no cartório de registro de imóveis. Você não quer que o seu cliente tenha problema. Uma coisa que eu sempre levanto a bandeira, seja no Instagram, seja pessoalmente, é a necessidade do advogado ele ser cada vez mais especializado, ele ser cada vez mais consultivo, ele atuar cada vez mais de forma preventiva. Imagina se você é contratado por um comprador, o comprador pagou pelo sinal, ele pagou pelo sinal. Ele assinou aquele documento inicial, uma promessa de compra e venda, por exemplo, e aí logo depois, por uma falta de cuidado sua, porque esse cuidado tem que ser seu, não ter verificado se aqueles documentos eles eram verdadeiros, se aqueles documentos estavam válidos, aquele negócio jurídico ser anulado, imagina só o nível de prejuízo. É novamente ratificando aquela ideia de que precaução nunca é demais. E realmente, ela nunca é demais. Isso aqui demandaria quanto do seu tempo? 1 hora e meia, até você averiguar a validade e a existência de todos os documentos? Mas quanto de prejuízo você evitaria para o seu cliente? E a análise é exatamente essa, percebam. A forma como os advogados exerciam a advocacia antigamente não pode mais ser a forma como você exerce sua advocacia. Não pode mais ser aquele tipo de advogado que ele vai ser substituído no futuro por um robô, ou melhor, no futuro não, né? Inclusive no presente por um robô. Passou a hora de você começar a realmente investir em conhecimento e começar a ficar atento. Ainda que você cobre mais caro no serviço que você presta ao seu cliente, preste um serviço de excelência do começo ao final. Por quê? Porque a melhor propaganda é aquela de boca em boca, obviamente. Se você prestar o melhor serviço para o seu cliente, o que é que vai acontecer a partir dali? Ele vai te indicar para todas as outras pessoas que ele conhece, para todas as pessoas que convivem com ele, porque você livrou ele de um futuro problema. Então, o advogado preventivo, o advogado consultivo, é exatamente esse advogado que sempre terá lugar no mercado, que nunca vai ser substituído por um robô, principalmente no que tange a advocacia extrajudicial, né? E o exemplo de hoje é aqui dentro do direito imobiliário, tá? Mais que isso, preciso trazer para vocês também outras situações que podem gerar prejuízos aos clientes de vocês, porque eu tenho certeza que se vocês absorverem esse conteúdo, vocês evitam que esse prejuízo seja materializado, vocês evitam essa dor de cabeça, vocês evitam essa indisposição. Toda vez que o cliente lhe paga, ele lhe paga por um serviço de excelência, cobre por um serviço de excelência. Cobre caro pelo serviço que você presta, porque certamente a segurança jurídica que você conferirá ao seu cliente não é o tipo de segurança jurídica que se encontra em qualquer esquina. Logo, exatamente por você não ser um profissional que se encontra em qualquer esquina, é importante que esse valor seja considerável ao serviço prestado. Então, eu vou mostrar aqui para vocês uma jurisprudência, mas acho que são 2 decisões, na verdade, através das quais, se vocês colocarem na cabeça agora, os clientes de vocês não sofrerão esses prejuízos, tá? Então, vamos lá, pau na máquina. Dividir aqui minha tela com vocês? Olha isso aqui.
Extinção da procuração por atos voluntários e involuntários. Bem, vocês sabem que a procuração, de acordo com o Código Civil, né, o mandato, né, ele poderá ser extinto de várias formas. Entre elas, por atos voluntários, uma situação de revogação, né, uma situação de renúncia, e ato involuntário, que vai ser a minha base aqui, a situação da morte. A dúvida que surge é: a morte extingue os poderes daquela procuração? A gente sabe que, de acordo com o Código Civil, é um ato involuntário que gera a extinção daquele mandato. Mas, obviamente, eu não estou aqui para falar somente o que você sabe, muito pelo contrário. Eu estou aqui para alertá-lo, inclusive, sobre coisas que você nem pensou e que certamente talvez você nem saiba. Então, olha aqui. Olhem essa decisão aqui que eu trouxe. Olha só. Apelação civil, declaração de nulidade de compra e venda de bem imóvel, negócio jurídico celebrado com procuração inexistente. Pessoa do outorgante da procuração falecida à época da celebração do negócio jurídico. Sentença declarando a nulidade do negócio jurídico. Restituição do valor dado a título de sinal. Acerto do decísio recorrido. Dano moral configurado. Manutenção do quanto fixado, desprovimento do apelo. Ai, chega a doer em mim, como se eu fosse essa advogada. Mas, obviamente, eu não correria esse risco, não, pelo seguinte. Bem, essa decisão aqui específica, ela tem como base uma situação que, quando a compra e venda do imóvel ela foi realizada, a pessoa que outorgou aqueles poderes, ela já havia falecido. Tá? Então, se a pessoa que outorgou os poderes no ato de celebração daquele negócio já havia falecido, quer dizer que aquele mandato que estava materializado através de uma procuração, ele não deveria mais produzir efeitos. E olhem só, ainda assim, a pessoa se valeu de uma procuração após a celebração de um negócio jurídico que ocorreu após a morte do outorgante. Gabriela, eu estou aqui transacionando o imóvel e tal, a pessoa me apresentou uma procuração, eu estou lidando, eu estou tratando com o representante, eu estou tratando com o outorgado. E aí? Então, você vai manter contato exatamente com o outorgante. Você vai se certificar que esse outorgante está vivo, para que essa celebração desse negócio jurídico depois não venha a causar um prejuízo financeiro para o seu cliente. Percebam que nessa decisão específica, houve autorização da devolução do valor pago a título de sinal e a configuração de dano moral. Agora, imagina só, se até o final do processo ali de execução, aquela situação, o seu cliente, ele não consegue reaver o valor que ele pagou. Imagina só, se ele não consegue ser pago pela indenização por dano moral, às vezes porque não achou nenhum patrimônio para penhorar, né? É aquela história, você vai pagar para ver ou você vai tomar jeito agora e vai começar a prestar um serviço de excelência para que o seu cliente não passe por isso. Só que aí, você pode falar assim, não, Gabriela, segura. Segura porque nessa decisão específica constou a informação que quando o negócio jurídico foi realizado, a pessoa já havia falecido. Então, quer dizer que se a pessoa estivesse viva, aquela procuração não seria extinta? Mas espera aí, o Código Civil, quando ele se refere à extinção do mandato, e aí como é que fica essa situação? Novamente, farei o quê? Mostrarei as evidências. Mostrarei para vocês, matarei a cobra e mostrarei o pau, para que você não incorra nos mesmos erros. Certeza absoluta que essas informações que eu estou passando para vocês servirão pelo menos de alerta, para que vocês não incorram nos mesmos erros, tá? Então, eu vou novamente compartilhar aqui minha tela com vocês. Olhem só aqui, ó. Apelação civil, mandatos. Ação declaratória de nulidade de procuração, escritura pública de venda de imóvel e registro em matrícula. Matéria de fato, caso concreto. Agora, atenção. Procuração outorgada com poderes específicos para a transferência do imóvel. Atos tendentes à transmissão da propriedade do imóvel que iniciaram antes do falecimento do mandante. Antes do falecimento do mandante. Possibilidade de o mandatário concluir o negócio na forma do artigo 674 do Código Civil, sentença de improcedência mantida, recurso de apelação desprovido. Gente, nas duas situações eu trouxe casos completamente diferentes, tá? Na primeira situação, eu mostro para você um negócio jurídico que ele foi celebrado através de procuração pública, sendo que no ato da celebração do negócio jurídico, aquele outorgante ele já havia falecido. Então, de que forma foi que o tribunal ele se manifestou? Ele se manifestou falando o seguinte, olha,
Como o negócio jurídico ele já havia sido celebrado após o falecimento daquele outorgante, então a procuração já não estava produzindo efeitos. Então o negócio jurídico nem poderia ter sido iniciado. Nessa segunda situação, é exatamente o contrário. Eu trago para vocês uma parte em que o Tribunal de Justiça, ele deixa bem claro que, no ato de celebração do negócio jurídico, o outorgante não havia falecido. Muito pelo contrário, ele continuava vivo. Ele só veio falecer a posteriori. E aí, o Tribunal de Justiça invoca o próprio Código Civil para que aquele negócio se aperfeiçoe, para que não ocorra a extinção daquele negócio jurídico. Então, esse tipo de análise, gente, cabe ao advogado. O advogado tem que entender que o maior papel dele é o papel consultivo. E por isso que eu sempre chamo a atenção de vocês que a consultoria jurídica, ela deve ser cobrada, ela deve ser paga, ela deve ser remunerada. Porque percebam, por exemplo, que se esse tipo de situação, você, advogado, passa para o seu cliente durante a consultoria, visualizem que aquela possibilidade de prejuízo que ele enfrentaria caso ele não tivesse consultado com você, ela deixa de existir. Então, na verdade, você tirou o problema do seu cliente. Na verdade, você evitou que esse problema surgisse. Você tirou ele literalmente da fogueira, onde ele estaria ali, por exemplo, queimando dinheiro. Então, todo o valor que o cliente paga para você, advogado de consultoria, é exatamente o investimento que ele faz na segurança jurídica que aquele ato que vai ser realizado será conferido a partir da sua prestação de serviço. Consegue perceber? Então, assim, ó, eu ratifico. O ato, aquele ato que você é advogado, que pensa dentro da caixa, que você é advogado que fica acreditando, meu cliente não precisa de mim para isso. Ô, cliente, vai lá no tabelionato de notas, você faz a procuração, você faz não sei o quê. Não! Isso tem que ser acompanhado por um advogado, sim. Ninguém melhor do que o próprio advogado para externalizar o interesse do cliente dele. Ninguém melhor do que o próprio advogado para acompanhar a confecção da minuta de uma escritura pública. É isso. É dessa forma que você deve se posicionar. É esse serviço de excelência que você deve prestar. Fique atento quando for prestar um serviço de excelência, porque quando você está contratando o serviço, se coloca no lugar do seu cliente, tá? Quando você está contratando o serviço, você quer pagar por um serviço de excelência. Mas por que muitas vezes, quando o advogado está prestando o serviço, né, alguns deles não prestam serviço de excelência? Acho que vale a pena pensar a respeito, né? E com certeza, a partir de agora, começar a se posicionar de forma contrária. Cobrar caro pelo seu serviço, eu digo caro, né? Fora da média, fora ali da grande maioria, que a grande maioria cobra barato, mas acaba que muitos deles não prestam serviço de excelência. Eu tenho certeza que após esse vídeo você vai repensar várias coisas. Espero que durante esse vídeo você tenha tido vários insights.